Saúde Digital SUS Campinas. Vamos iniciar a gravação do podcast com a presença da Genilene, dentista, da Carla Farmacêutica. Vamos falar sobre a modalidade do grupo de tabagismo. Obrigada pela presença. Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite. Esse é um tema que eu e a Carla adoramos, né? Então Sim. a gente convida, a gente vem. Obrigada, Aline, pelo convite, por estar aqui presente, para poder, falar sobre esse tema que a gente tanto gosta. Queria que vocês falassem um pouquinho hoje sobre como iniciou a modalidade virtual do grupo de tabagismo. Então, quando houve a pandemia, de uma semana para outra, os grupos foram todos suspensos, né? Como medida para evitar o contágio das pessoas. Então, uma ferramenta que a gente tinha há muitos anos, nós ficamos sem para poder tratar os pacientes. E no início, né, nesse primeiro período, nós começamos a tratar esses pacientes por telefone. Então, a gente ligava semanalmente para os que já estavam em tratamento. Mas a gente foi vendo que os pacientes não entravam pacientes novos, aqueles que estavam em acompanhamento por telefone não estavam nada empolgados, né? E um dos pacientes disse, doutora, a gente precisa do grupo. E aí eu tomei coragem, né? Porque era uma coisa que eu já namorava há muito tempo, de ter a oferta de grupos virtuais, mas para mim era uma coisa muito difícil, que eu não dominava, então foi ficando na gaveta ali esse projeto. E aí eu fui obrigada, eu não tive opção, né? E dei o salto. Foi por causa disso mesmo que a gente fez essa transição do grupo presencial para o grupo virtual. E vocês perceberam que a adesão foi melhor? Houve vantagem, desvantagem? Conta um pouquinho como foi com relação aos pacientes. Se teve um grupo que teve uma maior adesão, um horário. Sobre como foi, a G vai responder, porque nessa época só ela estava presente no grupo. Eu, na verdade, nem estava ainda na prefeitura. E aí hoje a gente está com o oposto, né? É. Eu, apenas sou eu na prefeitura, e ela já saiu. Mas daquela época, como que foi a adesão? Então, no início, a gente estava numa fase que as pessoas dominavam um pouco a tecnologia. Então, a gente até tinha que fazer um treino com os pacientes antes. Hoje, todo mundo já fez uma videochamada por aplicativo. Então, os pacientes, inclusive os mais velhos, que a gente acha que não vão saber, que não vão conseguir, a gente tem uma experiência que é surpresa, que os pacientes idosos que têm dificuldade de ir ao centro de saúde, que têm dificuldade de mobilidade, que depende de um filho para poder ir, eles aderem muito, porque eles não precisam sair de casa, não precisam se expor a nada, eles participam do grupo regularmente e até aderem muito. Então já tem até alta, mas eles acham uma delícia estar naquele dia com os amigos, né? Com aquelas pessoas que têm o mesmo projeto que eles têm. Eles falam dos novos amigos, né? Sentem falta. Ah, e o fulano, por que que não tá aparecendo? O que que tá acontecendo? Essa parte com os idosos é muito legal. E a parte da gente conseguir facilitar a abrangência. Hoje a gente acaba tendo mais pacientes fora do nosso centro de saúde do que do nosso próprio centro de saúde, né? Então, isso facilitou o tratamento de diversos usuários, principalmente naquela época, que foi um dos únicos grupos que ficaram. Né? O restante dos grupos do município foram suspensos. Então, o usuário lá do aeroporto, do DIC, por exemplo, que era mais longe daqui, ele teve a oportunidade de continuar tendo acesso ao grupo e fazer um tratamento que ele precisava. Ainda mais, né, naquela época, acredito eu, o pessoal estava um pouco mais desesperado, né? Sim. Tabaco era comorbidade, Sim. Então tinha medo do que o uso do tabaco podia fazer com o Covid. Entendi. E aí, então, eles se mantiveram ao longo desses anos. Sim. Tem A paciente? gente já está com quanto tempo do grupo online? É junho de 2020. Tá, então, a gente já vai fazer 5 anos, já vai 5 fazer. anos vamos fazer. Esse ano já vai fazer 5 anos do grupo online. E a gente continua tendo uma excelente adesão. E vocês têm uma média de participantes por semana? Tem. Eu fiz um cálculo, o último cálculo que eu fiz foi do primeiro grupo até janeiro
de 2024, a gente atendia, em média, 16 pacientes por semana. Mas é volátil, né? Tem época que tem mais gente, tem época que tem menos gente, mas a média matemática é essa. E eles gostaram de permanecer nesse grupo virtual. Sim. Tá. Inclusive, recente eu tive uma paciente que entrou em contato e ela falou assim, viu, eu quero saber do grupo de tabagismo. Eu falei, gente, só tá tendo online. Mas como assim só online? Eu quero ir no presencial. No fim, ela entrou no grupo. Parou. Aí eu falei pra ela, mas Dona Maria da Paixão, por que a senhora queria só um grupo presencial? Eu não queria, viu? Era uma desculpa para eu não parar de fumar. Na verdade, o online para mim está sendo muito melhor. Minha filha não precisa me levar e ela só me ajuda a entrar no celular e tá tudo certo. Que bom, é muito satisfatório, né? Exatamente. Acho que deve ter muitas experiências de pacientes dessa maneira, né? E tem algum desafio que permanece de quando começou, né, na transição da Genilene para você, Carla, que vocês conversaram, perceberam? Olha, um desafio que a gente teve, que a gente começou a tratar, introduzindo um acompanhamento inicial desses pacientes antes dele entrar no grupo, foi que a gente sentiu que não estava conhecendo ele totalmente. Aí, de repente, no meio do tratamento, ele dava, digamos assim, algum tipo de problema, descompensava de alguma forma, e a gente não sabia todo o histórico dele, porque no grupo ele não tinha um tempo e muitas vezes nem se sentia tão à vontade em falar tudo o que acontecia com ele. Por exemplo, paciente que fazia uso de outras substâncias, ele não ia chegar no grupo e falar, eu uso maconha. Né? Então, hoje ele tem um espaço apenas comigo, onde ele vai falar com todo o histórico dele, o que ele usa, o que ele não usa, medicação, toda a história que ele se sente mais à vontade, mais confortável e, se necessário, a gente já consegue fazer encaminhamentos para outras especialidades, para psicóloga, para atendimento médico, aquele paciente que já está muito tempo sem passar em consulta, né? Então, a gente já consegue fazer esse, digamos, esse matriciamento e encaminhar para as devidas situações, facilitando a adesão dele ao tratamento. E por ser um grupo virtual, vocês acham que também facilitou para a equipe Emult participar? Sim, né? Aliás, a introdução da Emult foi assim, né, Gê? Foi exatamente. A gente vinha com um grupo com 2 profissionais, eu e o Dr. Marcelo, médico. E aí a Emult entrou, porque os grupos a gente estava abrindo grupos, a gente abriu 3 grupos, então era muito paciente, poucos profissionais, e entrou a Carla e a Débora, nossa psicóloga, e fizeram um link com o resto da equipe. A nossa coordenadora também comprou a ideia, e a equipe cresceu, né? Não cresceu só em tamanho, mas cresceu em qualidade também, né? Os pacientes ganharam muito. E essa sacada da Carla também de ter uma entrevista antes que eles entrassem no grupo, eu acho fez assim, acho não, tenho certeza, fez toda a diferença, né? Da gente, eles já saberem quem já conhecerem um profissional e a gente já conhecer eles um pouco, né? Mais acolhedor. E a gente já conseguiu dar até algumas estratégias do atendimento. Sim. Olha, você está fazendo isso, então começa a deixar, por exemplo, o cigarro longe, dificultar o acesso, né? E quando a Emult começou, na época, eu e a Débora ficávamos no Centro de Saúde do Parque da Figueira. Não era nem no VLP. Então, a gente conseguia fazer o grupo estando em outra unidade. Então, por fato de ser online, facilitou a nossa adesão. E isso deixa humanizado também, né? O que a gente sempre coloca, que tem que ser um atendimento humanizado, porque aproxima, facilita o acesso ao usuário. E vocês acham que a equipe também tem essa mesma visão? Sim. Tá. Esse cito humanizado, para mim, eu acho esse grupo muito acolhedor. Independente das pessoas pensarem assim, gente, é por vídeo, é frio, as pessoas estão distantes, mas assim, eles podem ter acesso às reuniões no horário mais conveniente para eles. Então, tem gente que troca o horário de almoço no trabalho e participa da reunião. Assim, ter uma oferta de um horário compatível é humanizar o atendimento, né? Eles terem a possibilidade de acessar a equipe por WhatsApp na hora que eles querem, eu também acho que assim, isso é bárbaro. Eu tenho um amor por essa facilidade, né?
a gente poder agendar a consulta, tudo sem que o paciente tenha que sair de casa, sem que um filho tenha que vir e agendar presencialmente a consulta, né? Então, eu acho que é o SUS acompanhando as inovações e deixando a vida dos usuários mais fáceis. É muito legal. E aí, com relação às prescrições, né, que a gente está falando que é um grupo para o município, né? Ficou como referência para o município. Como que vocês fazem? Elas são de forma virtual também? Vocês encaminham as receitas? Ou de alguma maneira eles têm que ir até o centro de saúde devido à medicação para fazer essa retirada? No caso, por conta das medicações e até para o paciente ter algum vínculo com a sua própria unidade, então nós fazemos assim: se no centro de saúde, que ele é referência, tenha um profissional que está habilitado a fazer prescrição, então nós encaminhamos para ele passar com a consulta médica lá. Caso contrário não tenha, aí sim ele passa com os nossos profissionais do VLP. E vocês perceberam que algum usuário nesse grupo, né, fez vínculo ao centro de saúde de vocês e não no deles? Teve alguma? Sim, Sim? tem. Preferiram participar mais lá no centro de saúde. E, inclusive não quer mais voltar pro dele. É porque a gente está toda semana com eles, né? E acaba formando mesmo vínculo. E a gente fica querendo que eles fiquem também, né? Alguns falam, vamos atender ele aqui mesmo, né? Acabam tendo outras demandas, né? Sim. E não querem mais passar no centro de saúde deles. Mas a gente não pode passar. Sim, E a a gente gente não tá pode. passando com o doutor fulano por conta do tabagismo, né? Não, olha, infelizmente não dá, mas a gente vai te encaminhar. E aí eu tento fazer essa ponte de ligação com um profissional que seja do outro centro de saúde para dar um pouco mais de acolhimento para esse tipo de paciente. E vocês se lembram de alguma experiência assim, que vocês podem contar de usuário de sucesso que permaneceu no grupo ou que não era de outro centro de saúde e devido ao tabagismo ficou com vocês? Acho que o Marcos, A gente tem esse paciente que né? está. Acho que ele é muito querido, já está Sim. quase 2 anos com a gente. Ele é do Centro de Saúde do Taquaral. Na época, ele procurou a gente primeiro para fazer o início do grupo de tabagismo, mas ele também precisava das medicações. Então, a gente orientou que ele entrasse em contato com o Centro de Saúde do Taquaral e ele fez o acompanhamento lá e com a gente. Então, ele ia no presencial e no online. E no online, ele participa até hoje dos 3 grupos sempre que possível. Os 3 grupos? Os 3 grupos. A gente tem muito paciente Tem. de fora da nossa área de cobertura que aderiram muito e que foram tratados, né? Na unidade deles, a parte medicamentosa e no grupo com a gente. Tem bastante, tem vários, graças a Deus. É que muitos acabam ficando um certo tempo, né? Sim. O Marcos, ele acabou se destacando muito porque ele já está quase 2 anos e sempre participa e sempre traz excelentes palavras, Sim, né? Onde sim, todos bem os inspirado. usuários... Mas cadê o Marcos? Ele faltou? Então ele é uma tá referência no Ele grupo. virou uma referência, quase tá virando da equipe, Aham. entendeu? Que legal. E vocês têm mais alguma coisa para contar para a gente, para os usuários saberem, ou mesmo para os profissionais, né? Porque eu acho que essa modalidade virtual ficou bem. Porque a gente está quebrando paradigmas, na verdade, né? E eu acho que dá para expandir para outros grupos também. O que vocês pensam sobre isso? Eu concordo, eu acho que a gente pode utilizar essa ferramenta para diversos outros grupos, que a gente consegue ter uma adesão maior daquele paciente. Às vezes ele não quer ir por conta de preguiça, porque não tem quem leve ele, ou porque a condução acaba sendo muito complicada, entendeu? Mora longe. Então, a facilidade do grupo virtual é super importante. A gente pode usar principalmente para os pacientes crônicos, que hoje é um grande desafio para a gente conseguir trazer para o centro de saúde e fazer a manutenção do tratamento dele, né? E vocês pensam em abrir mais horários devido ser virtual ou Olha, hoje não. Talvez a gente faça as adequações nos horários, né, para tentar abranger um pouco mais de usuário. Mas em números de grupo, hoje a gente não vê necessidade, a gente também não teria profissional suficiente para abrir mais um grupo. porque a gente pensa aos finais de semana, na verdade no sábado, né? Para as pessoas que trabalham ou que saem até mais tarde do horário que é ofertado, se seria possível, né?
Aí a gente tem só um horário que é o de quarta-feira às 18. Às 18. Isso. Então, esse horário, inclusive, a gente tenta deixar mais para aquele usuário que realmente não tem condição de ir no período da tarde. E ainda assim, eu sempre falo para eles, olha, é 1 hora de grupo, mas às vezes, às vezes não, você vai passar mais tempo ouvindo do que falando. Então, se na hora que você for falar, você conseguir sair um pouquinho, fazer 1 horinha de café ali, só para você falar, ok, e você conseguir ficar, por exemplo, ouvindo num fone de ouvido, outro colega ou profissional que estiver falando, você já está participando. E eles permanecem o horário inteiro do grupo ou tem uns que entram, ficam poucos minutos e já saem? A maioria permanece até o final da reunião. E a gente pede isso, né? Porque as pessoas. Sim. É um momento muito precioso. As histórias ali são muito poderosas. Até eu digo isso pensando nos pacientes. Venham conhecer um grupo, ou grupo presencial, ou grupo virtual. As histórias de quem está parando, de quem já parou, de quem está nessa preparação, elas têm muito poder. E eu digo assim, que elas têm poder para a minha vida, que não é fumante. São exemplos, são inspiradoras, né? Então, é legal pegar o grupo inteiro. Você vai lá e pegar só uma parcelinha, se você pode se beneficiar com 1 hora de reunião, né? Exatamente. Alguns usuários às vezes precisam realmente sair antes, eles sempre avisam, olha, eu vou sair porque eu tenho uma reunião, porque eu tenho um médico, alguma coisa. Então eles se sentem realmente na obrigação de dar uma satisfação, porque que ele está saindo, não. Já que é online, eu vou apertar desliga e E acabou. sair. Isso é uma coisa bem legal, porque a gente É. pensa assim, são adultos mesmo, que se comportam como adultos, se comprometem com Assumir a responsabilidade. assumir a responsabilidade. Então, isso a gente não tem. É muito raro, né? Ter alguém que. E respeitam esse É, espaço de sim, ser virtual, né? de Que a gente tem virtual, algumas sim. experiências quando é presencial, eles tendem a ficar, né? Porque acho que podem se sentir envergonhados de levantar e sair. Sim, E no virtual é legal que tem a mesma responsabilidade, né? sim. Sim, E vocês perceberam, então, que eles criam laços também de amizade fora do grupo. sim. Começa no virtual e vai. Alguns pedem, doutora, você passa o meu contato para fulana, porque a gente quer fazer tal coisa assim juntos. Porque isso realmente, no grupo presencial, eu trabalhei com os dois, era mais fácil eles fazerem vínculos entre eles. Eu acho que no virtual o vínculo com os profissionais é mais fácil por causa do WhatsApp. Mas os que fazem muita questão, eles falam, passa meu celular para fulana que a gente quer caminhar juntas, né? Então, aí a gente passa, a gente coloca em contato quem quer fazer amizade fora do grupo, Fora né? do grupo. E é muito, muito satisfatório, né, Sim, é gente? uma delícia. Muito bom. E aí vocês sentem o apoio de todo mundo para essa Sim, realização. sim, toda a equipe colabora para a realização, facilita, né, a participação de todos os profissionais. Acho que você entrou na semana passada, então estava eu, o Dr. Roberto e a Vitória, que é enfermeira. Então, eu, por exemplo, abro a sala, então eu sempre sou a primeira. Mas eles acabam tendo um atendimento outro e logo já tentam se desocupar, a equipe facilita ali com que eles se desocupem para poder facilitar a entrada no atendimento. Muito bom, gente. Muito bom ouvir vocês. Acho que vocês deixaram bem claro, né, sobre os benefícios que tem dessa modalidade. A gente agradece a participação. Vocês querem contar mais alguma coisa? Tá tudo Eu bem? queria uma coisinha, eu Pode acho que falar. assim, se alguém que está ouvindo, ou é tabagista, ou tem um parente que é tabagista, tem que lembrar o seguinte: parar de fumar é difícil. Poucas pessoas que querem parar de fumar conseguem fazer sozinho. Muita gente vai falar assim: ah, mas o meu pai parou sozinho, ah, a minha amiga parou sozinho. Mas no universo das pessoas que desejam parar de fumar, essas que pararam sozinhas são minoria. Então, a maioria vai precisar de ajuda. E hoje a gente tem um tratamento pelo SUS que é completo, com medicação, com acompanhamento com profissionais capacitados. E agora a gente já tem 2 modalidades para as pessoas escolherem, né? Então elas podem falar, não, eu me sinto bem, e mais acolhida no grupo presencial, no bairro onde eu moro,
ótimo, vá lá, procure. Eu prefiro um grupo virtual, porque vai ser mais fácil para evitar meu deslocamento, eu acho que vou ter mais privacidade, não quero me expor tanto. Tenho o virtual e vale a pena experimentar, né? Vou lá ver o que acontece, vou ver como as coisas funcionam. E é uma delícia, é muito bom, eu recomendo muito, 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 muito. Dá resultado. Muito bom. A gente agradece a participação de vocês. Estamos à disposição também, se quiserem falar outras vezes. Muito obrigada, meninas. Fica bem. Obrigada. Saúde Digital SUS Campinas.